Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então, assim, gente, sejam bem-vindas. A aula de hoje vai ser bem sistêmica, tá? Eu falei bastante de relacionamento afetivo na primeira e na segunda aula. Essa aula não vai ser diferente, a gente vai continuar esse assunto, porque tem muito assunto nessa área. Só que eu quero iniciar falando um pouco da essência da constelação, né? Da sistêmica em si, no que ela se baseia. Por quê? Porque quando a gente vai entrando nesse assunto de relacionamento afetivo, que é um tema muito delicado, que mexe com as nossas sombras, com a nossa vulnerabilidade, né? Na verdade, é uma das áreas que mais a gente sente ali as dores profundas, de fato, porque, enfim, isso mexe com a nossa intimidade, né? E quando a gente fala de algumas questões sistêmicas, especialmente nessa área, as pessoas não conseguem enxergar muitas vezes uma perspectiva de ganho real, vamos dizer assim. Parece que a metodologia não beneficia elas, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa entender? Tanto para relacionamento afetivo quanto para outras áreas, financeiro e tudo mais, a sistêmica, ela tem, assim, um posicionamento muito forte, né? E o que é o mais difícil de tudo? É o fato de que toda teoria é desenhada na inclusão, né? Muitas vezes, quando a gente tem um problema, uma questão difícil, o nosso primeiro impulso é: eu quero me livrar disso aqui, eu quero me livrar desse problema. Só que a grande questão que a gente está falando aqui profundamente é sobre a vida, né? Não, a vida não é um problema a ser resolvido, a vida é um mistério que a gente precisa saber conduzir. Então, a sistêmica, ela vai se aprofundar nessas bases, tá? Por isso que eu quero falar agora com vocês, antes da gente continuar esse tema de relacionamento afetivo, falar um pouco das exclusões dentro do sistema, que na verdade é o maior impacto, né? O Bert Hellinger desenhou as ordens do amor ali, na verdade não desenhou, ele observou as ordens do amor dentro dos fenômenos da família ali, dos padrões da família, e a primeira lei que ele observou é a lei do pertencimento. Então, a lei do pertencimento, ela vai dizer que todos os membros da família possuem um direito de pertencer àquele sistema. Se algum membro for excluído, outro pode tomar esse lugar e repetir o seu destino. Então, na verdade, dentro da constelação familiar, dentro da sistêmica, dentro da fenomenologia, na verdade, a gente observa que essa consciência do grupo, da família, não permite a exclusão de ninguém, porque se houver uma exclusão, futuramente isso precisa ser compensado. Então, por exemplo, se eu excluo um pai, né, se eu excluo um avô, muitas vezes aquilo vai voltar a se mostrar na minha vida de alguma forma, né? Porque, na verdade, as pessoas não querem excluir o membro em si, não querem excluir o avô, não querem excluir o pai, elas querem excluir a dor que aquele membro, de alguma forma, me traz, assim, a experiência que eu vivi em relação àquela pessoa, eu quero excluir. Só que isso não funciona, porque tudo que a gente não lida de alguma forma, né, toda memória que fica ali ainda ressoando no campo, ela volta a acontecer, não de uma forma linear, né, não de uma forma literal, muitas vezes, mas aquilo torna a se manifestar na sua vida de alguma maneira, até que você queira olhar e lidar de fato com aquilo, tá? Então, a gente precisa entender que toda exclusão ela vai gerar uma compensação. E é por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente está excluindo, em quem que a gente está excluindo, né? E por que a gente faz isso? Por que a gente tenta se defender dessa memória? E aí, com a exclusão, vai gerar, como eu falei para vocês, esse movimento de compensação, e essa compensação é um movimento feito para equilibrar ou corrigir as consequências negativas dessa exclusão. O que a gente precisa entender
do porquê que essa consciência funciona dessa forma. Porque, primeiro, gente, se tratando, por exemplo, de um pai, de um avô, de uma figura importante que fez a vida continuar, independente do seu comportamento, independente da sua postura, independente das suas escolhas. O que que acontece? Quando a gente exclui um pai, uma mãe, um avô, enfim, todas as pessoas para trás, o que que a gente está dizendo? Que essa pessoa ela não é boa o suficiente, que essa pessoa não tem um lugar de honra, que essa pessoa não tem importância, não tem relevância, quando a nossa vida só foi possível através dessa pessoa. Então, quando eu rejeito, quando eu desprezo, eu também estou me excluindo da vida. Eu também estou dizendo que esse presente não vale de nada. E, consequentemente, se eu digo isso, se eu tenho essa postura em relação à vida, a minha vida, por consequência, não vai dar certo de alguma forma. Eu vou me sabotar. Por quê? Porque inconscientemente eu carrego uma culpa velada. Eu carrego o peso dessa exclusão. E aí, o que que a pessoa faz consigo mesma? Ela tenta expiar por essa exclusão, ela tenta expiar por essa situação mal resolvida, e essa expiação significa essa autossabotagem. Então, para dar lugar ao meu pai, né, para dar lugar ao meu avô, para dar lugar à minha mãe, eu saboto a minha própria vida, né, eu tento me ferir na mesma medida com que eu desprezo essa pessoa, né, a importância dessa pessoa na minha vida. Então, na verdade, essa compensação, ela existe, ela faz parte, mesmo que, por exemplo, a gente não pode cair numa fantasia de que não vai haver uma compensação, tá? O cenário ideal, né, é que todo mundo esteja ali pleno, todo mundo esteja no seu próprio lugar, todo mundo esteja ocupando a sua própria cadeirinha ali no lugar certo, sabe? Você no lugar de filha, sua mãe no lugar de mãe, seu pai no lugar de pai, e assim por diante. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes vão ocorrendo essas exclusões. E aí o que que acontece? Quando existe um lugar vago, alguém vai lá e tenta ocupar e compensar, né? E diluir essa ausência. Mas a grande questão que eu estou trazendo para vocês é que essa falta, mesmo que haja falta, essa falta precisa existir de uma certa forma, né? Não tem como substituir esse membro, e a gente, na verdade, é impulsionado a isso, mas isso não é possível, né? A gente precisa dar um lugar de honra e respeito, mesmo que na prática, essa pessoa não esteja nesse lugar, ou essa pessoa nem esteja mais viva, enfim, isso tudo esse movimento, na verdade, é feito dentro do nosso coração. E aí, o que que acontece? Quando existe essas exclusões, existe essa compensação inconsciente, a gente vai identificar na constelação, muitas vezes, votos de lealdade, tá? Votos de amor cego, que o Bert vai chamar. Eu aqui, gente, agora eu vou trazer um caso pessoal muito próximo. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, sobre casos de doença, tá? A doença, o sintoma especificamente, é muito difícil da gente poder trazer um diagnóstico claro e preciso sem olhar para o sistema especialmente, assim, analisar caso a caso, porque a constelação, ela não traz uma cartilha, tipo assim, diabetes significa isso, quero ver o que mais, endometriose significa tal coisa, tal doença significa aquele outro, não, tá? Não é assim que funciona. Na sistêmica, a doença, ela representa uma exclusão, ela representa alguém, ela representa alguma história que aquele sistema tá trazendo à tona, tá? E nesses votos de lealdade, gente, nesses votos de amor cego, né, que a gente vai observar, principalmente quando existe essa quebra de hierarquia, aquela questão do amor sacrificial, né? A gente vai perceber alguns pactos que as pessoas vão fazendo de forma inconsciente. Então, tem algumas frases que o Bert traz na sua literatura também, que ele vai dizer:
antes eu do que você, né? Um voto que a pessoa faz em relação a um ente querido, em relação a um pai, em relação a uma mãe, quando ela percebe que essa mãe está sofrendo, que esse pai está sofrendo, e ela se atravessa no lugar daquela mãe, no lugar daquele pai, ou no lugar daquele avô, sei lá, e ela fala, né, ela faz um pacto, olha, antes eu do que você, né, eu no seu lugar, eu carrego isso por você. Ou, por exemplo, se alguém já se foi e a pessoa era muito ligada com esse familiar, né, com esse irmão, com essa mãe, seja lá quem for, a pessoa faz um voto de eu sigo você, então ela fica olhando para a morte de maneira inconsciente. Então, eu dei esse exemplo da doença porque, gente, foi muito forte, assim, eu acompanhei um caso de perto, pouquíssimo tempo. Até então, eu só tinha ouvido falar, assim, nas teorias do Bert, esses pactos tão profundos, né? E recentemente foi algo próximo na família, na minha família, na família do meu marido, né? De uma morte, assim, muito, como que eu posso dizer, do nada, né? Mas não era muito do nada. E que quando eu fui ouvir a pessoa, ela estava no hospital, ela estava muito mal. E ela me relatou uma história que eu fiquei assim abismada, porque até então, como eu disse para vocês, eu só tinha lido em literatura isso. E ela dizia a seguinte frase, para vocês verem o quanto é forte isso. Ela falava assim, ó, eu fiz uma promessa pro vô, que eu ia unir a nossa família, seja na alegria ou na tristeza. E ela falava aquilo com uma convicção, com um orgulho, com um ato sacrificial, gente. Então, eu quero que vocês percebam essas quebras de hierarquia, né? Essa questão do sacrifício, essa questão da renúncia da própria vida em nome de um amor cego, né? Em nome de uma inocência, né? Querendo se manter numa inocência. Então, isso foi muito forte. Tá, então, só para ilustrar essa situação aqui para vocês, pouco tempo depois, o fato aconteceu, né? Veio a óbito e tudo mais. Então, o Bert, na teoria dele, ele diz que a nossa necessidade de pertencer é maior, muitas vezes, do que o nosso desejo de viver, sabe? O nosso desejo de vida. Então, esse sacrifício em nome da família, em nome de uma expiação, assim, sabe? Ele é muito forte, a gente precisa prestar atenção nisso, porque senão a gente fica conectado, né? E toma para a gente questões que não são nossas e esquece de olhar para a vida, esquece de olhar para aquilo que realmente importa, né? Esquece que existe uma família que está sendo construída, tem a minha esposa, tem o meu marido, tem os meus filhos, né? Tem vida para frente. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que importa também e naquilo que precisa ser regado, tá? Então aqui, só para continuar a linha de raciocínio, o que o Bert desenhou na teoria dele? Ele foi um grande estudioso das consciências e disso que nos toma a serviço muitas vezes, né? E que a gente faz coisas, eu falo a gente, mas assim, o que o Bert observou quando ele foi estudar consciências? Que existiam pessoas que faziam coisas que aos nossos olhos parecem absurdas, mas eles faziam isso de boa consciência, com a consciência leve. Então, o que a gente precisa observar? O que leva, por exemplo, um homem-bomba a colocar uma bomba em si mesmo, né, a se colocar numa situação de autossacrifício de fato, de matar outras pessoas em nome de um algo maior que ele acredita, e ele faz isso com essa inocência, sentindo que ele está fazendo bem, sentindo que aquilo é bom. O que leva uma pessoa, né, diante da consciência dela fazer isso? Então, o Bert foi observar que
a boa consciência nem sempre é tão boa assim. Quando a gente pensa assim, eu preciso fazer algo que deixe a minha consciência leve. Nem sempre essa consciência é tão boa assim. Muitas vezes essa consciência, eu faço isso em nome de um pertencimento, em nome de querer fazer parte de um grupo, em nome de querer fazer parte da minha família, mas nem sempre isso é o ato mais elevado, vamos dizer assim. Então, ele foi estudar essas nuances, né? Até porque o Bert, ele é um alemão, ele viveu no período de guerra, da Segunda Guerra Mundial ali, ele participou, ele foi prisioneiro de guerra, e se a gente for observar também a fundo ali a consciência do próprio Hitler, né? Hitler tinha uma filosofia de que existia a raça ariana, existia a raça pura, e ele queria exterminar tudo aquilo que fosse contrário a essa raça. E, querendo ou não, gente, ele fazia isso de boa consciência, ele acreditava nessa tese. E ele fez o que fez, né? Então, a gente precisa olhar profundamente para essa questão do estar em consciência leve, né? E acreditar que esse é o caminho, porque nem sempre essa consciência é tão boa assim quanto a gente pensa, tá? E aí ele definiu isso em 3 níveis. A consciência pessoal, que é uma consciência mais básica, e ela está diretamente ligada à educação que a gente recebe, os valores da família que a gente adquire, e ela está relacionada a essa noção de certo e errado, tá? E ela é regida pelos sentimentos de culpa e inocência. Então, eu acredito que foi na aula passada que eu falei para vocês que, por exemplo, assim, dentro do nosso sistema existem algumas regras, sabe? Existem algumas coisas expressas já. Então, por exemplo, assim, o exemplo que eu trouxe para vocês vou imaginar que no teu sistema já foi acordado que toda data comemorativa, vamos supor, Páscoa ou sei lá, outra data, vai ter que se passar essa data lá na casa da sua mãe, na casa do seu pai. E você começa um relacionamento, a pessoa também tem uma família, ela também gosta de passar com a família dela, e aí como é que fica? Né? Aí, se vocês começam a brigar por essa posição e não negociam isso, né? E consequentemente, na medida com que você precisa flexibilizar isso, você vai entrar em uma consciência de culpa, né? Vai se sentir culpado perante a sua família, vai se sentir desconfortável. Não quer dizer necessariamente que você está cometendo um crime, só quer dizer que você está rompendo um padrão familiar, só quer dizer que você está escolhendo por algo um pouquinho diferente. Mas muitas vezes essa consciência pessoal, né? Quem fica muito refém dessa consciência pessoal não consegue atravessar e romper com alguns padrões, porque fica ali dominado por essa lealdade, né? Não consegue ultrapassar algumas barreiras ali dessa consciência. E fica, querendo ou não, preso no mesmo ciclo. Por quê? A gente tem que entender que todo lugar que a nossa família ainda não foi, né? Todo lugar de ascensão, vamos dizer assim, todo lugar onde as pessoas não estabeleceram ainda, tudo aquilo que for novo para eles vai te gerar esse desconforto, vai te gerar essa culpa, vai te gerar esse sentimento de parece que você está fazendo algo errado, mas não necessariamente você está. Você só está seguindo por um caminho diferente. Então, isso é um alerta que vem para a gente, porque afinal de contas a gente quer continuar fazendo parte da nossa família, mas vem toda essa sensação de que parece que a gente está fazendo algo errado, mas não necessariamente isso é errado, tá, gente? Aí, o que acontece? A consciência pessoal, ela fica dentro dessa consciência de grupo, que é uma consciência maior, tá? É como se fosse... Não é nesses termos, porque inconsciente coletivo já é uma teoria que vem do Jung, não é assim, mas você tem que entender que, nas palavras do Bert, o Bert dizia que a gente participa de uma alma maior.
né? O Bert não acreditava que cada um tinha sua alma individual. O Bert acreditava que a família é como se fosse uma alma coletiva, né? E dentro dessa alma coletiva existem alguns valores, existem algumas leis que regem também essa alma coletiva e que precisam ser respeitadas. Então, a gente precisa entender que a consciência de grupo, ela deixa de ser algo pessoal e ela passa a estar relacionada com esse todo, tá? Nesse contexto, há um poder inconsciente que é exercido por essa força do grupo. Assim, o poder da consciência de grupo é maior do que a consciência pessoal, tá? E exerce força sobre a consciência pessoal, tomando a serviço os indivíduos a compensarem as exclusões. Então, a gente tem que entender o seguinte, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você tem o desejo de seguir tua vida, de fazer diferente, você tem o desejo de seguir outros modelos, de fazer uma vida completamente diferente do que os seus pais tiveram, sua avó, seu avô tiveram, enfim. Só que o que a gente precisa entender? Para além das nossas vontades e desejos, a gente participa de uma consciência coletiva que diz que nenhum membro pode ser excluído. E quando a gente não respeita essa ordem maior, né? Quando no nosso coração há como que eu posso dizer? Quando no nosso coração há essa desonra, né? A gente volta várias casas. Então, é como se fosse um elástico. A gente tem que entender que se nós não estamos conscientes da força do grupo, né, dessa consciência coletiva, se a gente não respeita as leis sistêmicas, a gente vai dar 2 passinhos para frente, vai dar 4 para trás. Por quê? Porque isso vai puxar a gente de volta e vai fazer a gente espiar por situações que, querendo ou não, partindo da gente, é a gente que está excluindo tudo isso, tá? Outra coisa, então tá, eu entendi que eu tenho desejos, eu entendi que eu tenho uma consciência pessoal, eu tenho vontades e tudo mais, eu entendi que eu participo de uma consciência coletiva que é maior do que esses desejos muitas vezes, e que eu preciso respeitar essas ordens para ter um pouco de liberdade para fazer diferente, e essa liberdade, gente, não quer dizer que com essa liberdade, você não vai sentir o mesmo desconforto. Você vai. Toda vez, como eu disse para você, toda vez que você estiver rompendo com o padrão, você vai sentir o desconforto. A diferença é que você vai ter permissão para seguir. Por quê? Porque você trouxe honra, assim, sabe? Você reconhece a força do sistema, você não age em arrogância em relação a todos que vieram antes de você. Essa é a diferença. Para além, então, dessa consciência sistêmica, né, do respeito a todos esses ancestrais, a todas as pessoas da minha família, existe uma consciência espiritual. Então, o Bert vai dizer que essa consciência espiritual, ela olha para todos com o mesmo amor. Então, é uma consciência amoral. O que é uma consciência amoral? Uma consciência que ela não considera moral, ela não considera comportamentos, ela não considera, por exemplo, assim, ela não faz juízo de valor. Por exemplo, assim, o que é uma consciência moral? A consciência moral vai dizer que fulano não tem direitos, fulano não tem o direito de pertencer porque ele fez X coisa, porque ele abandonou a família, porque ele fez tal coisa. Essa é uma consciência moral. Agora, a consciência espiritual é amoral, ela olha para todo mundo com o mesmo amor, ela acolhe todo mundo, ela vai além da moral. Ela é capaz de conectar todo mundo, né, num movimento de sabedoria, de humildade, de gratidão, né, e voltando para aquilo que é essencial. Então, independente
de todas essas questões emocionais que precisam ser trabalhadas, eu não estou dizendo que não sejam importantes, elas fazem parte, elas são importantes, elas precisam ser trabalhadas sim, né? E essas questões emocionais fazem parte dessa consciência aqui, mas para além disso, existe essa consciência espiritual que ela olha para todo mundo como igual. Tá? Ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém é superior, todo mundo tem a sua importância, todo mundo tem o seu lugar. E é através da conexão com essa consciência que a gente começa também a fluir de uma outra forma na vida. Aqui a gente já começa a ter liberação. Agora, se a gente alcança essa consciência aqui, a nossa vida começa a fluir de uma outra forma, tá? Tá tudo certo até agora, gente. Eu vou entrar agora na questão do relacionamento. Posso continuar? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Porque esse assunto é um pouco mais complexo, né? Tá tudo certo? Então tá. Vou continuar e vou entrar aqui na questão dos ciúmes, para a gente pegar ainda o gancho da questão dos relacionamentos. Então, como é que funciona os ciúmes na visão sistêmica? Eu vou partir de um autor que fala muito sobre isso, que é o Juan Garriga, e ele vai dizer que o ciúme é um paradoxo, porque ao invés de manter a pessoa amada por perto, né, o ciúme, a função do ciúme é afastar essa pessoa, né, e se mostra, depois o ciúme se mostra como um convite à infidelidade. Olha só, gente, vai vendo. E o Bert Hellinger, ele vai dizer o seguinte sobre os ciúmes. Se você olhar honestamente, talvez você vai perceber uma pressão sistêmica empurrando você para longe do seu parceiro. De uma forma inconsciente, a pessoa deseja que o parceiro se vá. O que a gente precisa entender agora sobre os ciúmes aqui? Gente, isso aqui é muito profundo. Na psicanálise, a gente vai dizer que todo medo esconde um desejo. E por incrível que pareça, quando algo concreto acontece, a pessoa, no fundo, ela sente um alívio, como se ela dissesse para si mesma, né? Olha, tá vendo? Eu tinha razão, no fundo eu estava certa, no fundo eu já sabia que ia ser assim, no fundo a minha desconfiança era válida, né? Eu sempre soube que eu não podia confiar, que eu não posso confiar em ninguém, que todo mundo é assim. Então, sempre existe uma crença por trás, né? Uma crença, muitas vezes, de que você não merece o amor, de que você vai causar essa infidelidade, né? Que isso acontece para todo mundo. Né? Por exemplo, isso pode, a questão dos ciúmes e a efetivação do afastamento do parceiro ou de uma infidelidade de fato, né? Pode ser, acontece para você ser fiel muitas vezes a exemplos da família, né? Agir como agiram seus pais quando se separaram ou quando um deles morreu no começo do relacionamento, ou outros exemplos sistêmicos também. Tem uma outra questão sobre identificação. Então, muitas vezes, quando existe um fato, uma tragédia, uma questão difícil na família, alguém que foi prejudicada de alguma forma, essa pessoa que não deixa os seus relacionamentos dar certo de maneira inconsciente, ela se identifica com esse membro, né? E aí ela também inconscientemente não fixa com ninguém, não se casa, não leva o relacionamento adiante. Então, existe também esse quadro de identificação. O que a gente tem que entender aqui em relação ao ciúme? O ciumento, na verdade, ele vai fugir da responsabilidade sobre o seu comportamento, né? O seu próprio comportamento tóxico, destrutivo, muitas vezes, e ele vai empurrar toda a culpa sobre o outro. E quando esse outro decide, de fato, se afastar, ele fica na boa consciência. Então, ele acredita que ele é inocente, que ele está certo, que o outro só que é culpado, que não existe nenhuma responsabilidade dele diretamente em relação à construção
da forma com que aquele vínculo foi feito. Então, na verdade, é sempre uma busca pela inocência. É claro, gente, que a gente está falando aqui de um ciúmes patológico, sabe? Aquele nível de ciúmes que você exerce muito controle, que você vive numa paranoia, que você precisa viver vigilante, precisa vigiar a pessoa, precisa controlar a pessoa. Esse é o ciúmes que vai, querendo ou não, destruindo o relacionamento e que, no fundo, ele remete, né, a uma questão sistêmica, muitas vezes, de indisponibilidade, inclusive. Então, volta lá à primeira aula que a gente fez de indisponibilidade, onde eu falei que quando você não consegue se vincular a alguém em que você possa trocar de fato, ter uma troca afetiva ali, é porque no fundo você está vinculada com uma outra pessoa e tem algo que você precisa olhar, tem algo que você precisa ainda trabalhar em relação a isso, tá? É por isso que você não deixa que os teus relacionamentos deem certo. Agora, falando de separação, tá? A gente precisa entender que a separação, ela é vivenciada e ela precisa ser vivenciada, a separação em relação a qualquer coisa, mas especialmente aqui em relação a relacionamento, né? Ela precisa ser vivenciada como um luto, porque querendo ou não, é uma perda, tá? Se a gente não vivencia, não finaliza esse ciclo, o que acontece? Se a gente deixa essa situação em aberto, se a gente não reflete por que esse relacionamento foi dessa forma, qual que é a minha parcela em relação a isso, né? Como é que eu me comportei nesse relacionamento? O que eu posso melhorar? Se eu não reflito sobre isso, se eu não deixo doer também, né? Porque toda separação envolve uma dor, envolve esses sentimentos de culpa também, né? Se eu não elaboro tudo isso dentro de mim, eu permaneço num quadro vitimado, acreditando que a culpa é do outro, e eu levo isso para frente, para um próximo relacionamento, isso vai contaminar essa relação, porque eu não refleti sobre a minha própria responsabilidade, eu não olhei para essa situação. Aí existe aquela pessoa que vai emendando um relacionamento no outro, sem finalizar o ciclo de fato. Então, é preciso que haja esse tempo. É claro que não existe um tempo determinado, mas o Bert vai dizer que é preciso haver esse período do sofrer, precisa ser... a gente precisa sofrer para deixar ir, porque senão a gente pode se anestesiar, querer não sentir aquela dor, querer provar para os outros, para todo mundo que está tudo bem, inclusive para o ex, para ex, e na verdade aquilo não representa a realidade, não representa o que está acontecendo dentro de você. E aí você vai vivendo uma fachada, né? Não vai vivendo a sua verdade, né? E a verdade compõe todas as fases. Então, o Bert vai dizer o seguinte: se a separação é dolorosa, há sempre a tendência a procurar alguém para incriminar. Os envolvidos tentam aliviar o peso do destino, arranjando um bode expiatório. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e o outro inocente, mas porque um deles está assoberbado por problemas de sua família de origem ou ambos caminham em direção oposta. Se incrimina um parceiro, cria-se a ilusão de que algo diferente poderia ter sido feito, ou de que um comportamento novo resgataria o casamento. Nesse caso, a gravidade e a profundidade da situação são ignoradas. Os parceiros começam a recriminar-se e a acusar-se mutuamente. A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva é resignar-se à forte dor provocada pelo fim do relacionamento. Essa dor não dura muito, mas é dolorosa. Se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor das coisas que precisam ser dispostas com lucidez, ponderação e respeito mútuo. Numa separação, a raiva e a censura, em geral, substituem o sofrimento e a tristeza. O divórcio é, sim, uma solução dolorosa, pois ele é uma morte, a morte dos planos e de tudo aquilo que não foi possível viver.
e, consequentemente, como eu disse, pede esse luto. Isso aqui, gente, costuma ser ainda mais difícil quando o casal não é só o casal ele já compõe uma família de 3 pessoas, pelo menos, né? Isso inclui os filhos. É por isso que eu comecei a conversar com vocês aqui, trazendo a importância da inclusão, né, e da não exclusão de nenhum membro, porque se o meu ex-parceiro, né, além dele ter tido um vínculo comigo e fazer parte da minha história, desse vínculo, a gente teve um filho, ele sempre vai fazer parte da minha família, ele sempre vai ser o pai do meu filho, ele sempre vai ser a mãe do meu filho. Então, se eu excluo, né, o pai dos meus filhos, a mãe dos meus filhos, isso vai incidir muitas vezes, isso é muito comum, de que esse filho represente essa porção que eu estou querendo excluir. Então, isso é muito comum, que o filho adote aspectos que eu estava querendo negar, que eu estava querendo rejeitar, mas isso é transparecido depois. Por quê? Porque existe essa pressão sistêmica. Então, como que a gente libera o nosso filho, nos libera também de vivenciar essa reprodução de destino? Quando eu consigo dar espaço a essa história, quando eu consigo dar pertencimento a essa pessoa, independente da conduta dela. Porque o que eu vejo, por exemplo, é as pessoas dizendo assim, né? Ah, mas e se o pai não quer ver o filho? Essa é a realidade. E se ele não quer ver, o problema é dele, o problema é do filho depois, o filho vai ter que lidar com essa falta, a falta existe. A grande questão é você fazer a sua parte de liberar esse acesso, de olhar com respeito, de olhar para dentro do porquê que foi dessa forma, de proteger o seu filho em relação a comentários, né, negativos que ele não precisa participar, se envolver o filho nesse sentido. Então, tudo isso, gente, porque senão isso gera consequências, tá? Tem uma frase do Bert que ele fala que uma pessoa só está em paz quando todas as pessoas da sua família têm um lugar no seu coração, tá? Isso, inclusive, envolve a gente dar espaço para a dor, porque na fantasia, né, na história ideal, tudo seria bonito e maravilhoso, mas a realidade é diferente, então a gente precisa incluir até aquilo que é difícil, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí eu gosto muito desse caso que o Bert traz aqui para exemplificar, então eu vou relatar um caso de atendimento do Bert, que é justamente essa situação que eu disse para vocês, de um casal separado, né, e que tem uma filha. O Bert vai dizer o seguinte: uma professora chama uma menina que tem cerca de 16 anos e que se senta ao lado de Hellinger. Ela olha brevemente para Hellinger, sorri e depois olha para o chão. Hellinger fala para o grupo: quando vocês olham para ela, quantos anos ela tem? De acordo com a alma e o sentimento dela. Então ele responde: 3 anos. Algo aconteceu quando ela tinha 3 anos. Para a menina, o que aconteceu? Ela sacode a cabeça e olha para a mãe que está no grupo. Hellinger então chama a mãe e pede que ela se sente ao lado dele. Hellinger pergunta para a mãe: o que aconteceu quando ela tinha 3 anos? A mãe responde: nós mudamos para a casa de meu atual marido. A menina começa a chorar e soluçar. Hellinger pergunta: o que aconteceu com o pai dela? A mãe diz: o pai dela nos deixou, foi embora com outra mulher. Hellinger diz: ela sente falta do pai, e isso se vê imediatamente. Hellinger olha em sua direção e a menina sacode a cabeça, negando enfaticamente. Hellinger para o grupo: ela sacode a cabeça, sabem por quê? Sente medo de assumi-lo diante da sua mãe. Então Hellinger olha para a mãe e diz, para a mãe dizer para ela: diga a ela, eu amei muito seu pai. Então a mãe responde: eu amei muito seu pai. Hellinger fala: diga isso com amor. Quando ela quer responder imediatamente, ele interrompe e diz, devagar: lembre-se de quanto você o amou.
Então diga a partir da sua alma. Ela suspira profundamente e Hellinger fala, olhe para ela. Então a mãe olha para a menina e diz, eu amei muito seu pai. A mãe se sente profundamente comovida. A menina chora. Hellinger pede à mãe que se sente ao lado da filha e a abrace. Ela abraça a filha, beija e acaricia. Então ficam sentadas de mãos dadas, uma ao lado da outra. Hellinger olha para o grupo e diz: é tudo que eu devo fazer. Para a mãe, tudo de bom. Então, na verdade, gente, aqui é um caso clássico, né, dessa questão da raiva, da culpa, né, querendo empurrar essa situação para o outro, negando os próprios sentimentos, negando a falta que sentiu, negando toda essa experiência de dor. E, na verdade, essa falta precisa ser reconhecida, né? Esses sentimentos precisam ser reconhecidos. E foi basicamente o que o Bert trouxe aqui. Não é sobre querer que o outro mude, não é sobre o que o outro está fazendo, é sobre eu me reconciliar com o que está acontecendo aqui dentro de mim também. E eu disponibilizar esse acesso aqui nesse caso para os meus filhos também, independente do que aconteceu com o casal, o pai e a mãe vão sempre existir, vão ser sempre esses, tá? E aí, aqui na continuidade desse tema, vou deixar isso aqui. Na continuidade desse tema, a gente vai falar do segundo casamento. Então, muitas vezes, quando existe essa separação, algumas pessoas têm um segundo vínculo. E aí, como que a gente pode olhar para esse segundo casamento à luz das constelações familiares, à luz da visão sistêmica? A gente precisa entender que para o melhor aproveitamento desse segundo vínculo, as pessoas precisam querer esse amadurecimento consciente. Então, quando eu falei para vocês que um término precisa de ser vivenciado esse luto, precisa de ter essa reflexão, qual que é a minha parcela em relação a isso, e é nessa postura que a pessoa pode iniciar um segundo vínculo de uma forma madura, tá? Então, nem sempre é dessa forma, né? Em geral, o que a gente vai observar aqui? As pessoas começam um segundo relacionamento em negação, muitas vezes, né? É raro as pessoas que tenham passado por esse processo de luto. E aí, o que vai acontecer? A gente precisa entender que todo relacionamento, ele vai precisar de equilíbrio para ele ser saudável, ele vai precisar de uma troca equivalente, ele vai precisar de um investimento mútuo. O problema é que quando a gente fala de segunda união, né, principalmente quando o quadro em si já é desequilibrado, como assim? Por exemplo, o homem já teve um primeiro casamento, ele vai para uma segunda união, com a mulher e essa mulher não teve nenhuma experiência. Então, ela olha para esse parceiro cheia de expectativas, cheias de vontade, afinal de contas, ela nunca vivenciou aquilo e aquele homem já passou por essa experiência. No geral, a pessoa que ela está num segundo matrimônio, ela já não tem mais aquela vontade de investir tanto que ela já investiu, de fazer tudo aquilo de novo, de vivenciar tudo aquilo, de fazer festa, de correr atrás de tudo aquilo, porque ela já passou por aquela experiência. Então, no geral, ela tem uma tendência de investir um pouco menos, né? E muitas vezes as pessoas elas vão entrar nesse vínculo sem perceber essa realidade, sem entender que aquela pessoa ali ela tem mais passado. O que eu mais vejo, principalmente em questão de segunda união, é as pessoas que não têm tanto passado assim, que não têm tanta história nesse sentido, né, de ter uma primeira união, e vai se relacionar com uma pessoa que já foi casada, que já tem filhos, né, e entra dentro dessa realidade, esperando esse investimento, esperando essa troca, muitas vezes não aceitando esse passado todo da pessoa. Só que a gente precisa entender que, a partir do momento que você aceitou
se relacionar com essa pessoa, você está aceitando todo o pacote, você está aceitando todas as condições, você está aceitando todo esse passado. E se você não aceita isso de fato, a relação já começou errado, né? Porque a gente precisa olhar para a realidade como ela é. Aí a realidade é essa pessoa tem mais passado, né? E você precisa respeitar o ritmo de investimento dessa pessoa, certo? Então, aqui, em geral, a segunda parceira ou o segundo parceiro precisam respeitar o passado do seu companheiro para que isso seja saudável, precisam incluir, olha que difícil, precisam incluir o primeiro parceiro ou a primeira parceira como parte do sistema, principalmente se há filhos desse casamento, porque o que acontece? Se eu entro numa segunda união com uma pessoa que já tem filhos e eu começo a rejeitar esses filhos, a pessoa com quem eu escolhi para me relacionar, ela vai sentir que aquela rejeição é em relação a ela, porque aquilo é um fruto dela, aquilo faz parte dela também, aquilo é a história dela, aqueles filhos são a história dela. Então, ela não vai conseguir separar isso, e isso vai atuar como um veneno no relacionamento também. Outra questão, é preciso se relacionar, como eu disse aqui, com essa realidade. Então, diminuir essas expectativas, respeitar o homem ou a mulher que você escolheu para se relacionar. Porque se não for dessa forma, gente, se não houver esse respeito, sinto muito, a relação tem poucas chances de fato ser saudável. Porque são essas as condições. Se você não quer essas condições, então não é essa pessoa que você deve se relacionar. Simples assim, tá? Quando você aceita as condições, você aceita o pacote todo. Outra questão aqui agora, falando de sexualidade, tá? Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa olhar para esse lugar do sexo. A única coisa que diferencia um casal ou um casal de né? Um casal de parceiros, assim. A única coisa que diferencia um casal de outras relações, amizade, irmãos, pai e mãe, enfim, outros relacionamentos, a única coisa que diferencia é a sexualidade. Então, quando a gente não dá atenção para isso, não olha para isso, a gente está negando uma parte importante, uma necessidade importante do relacionamento, né? E claro que quando a gente fala de sexualidade, quando a gente pega a cultura da época e analisa isso, né? E eu tô falando aqui do que muitas vezes se propagou como algo vendável, muitas vezes, né? Que é esse sexo deliberado e vários parceiros, várias parceiras, e eu não me vinculo a ninguém, eu sou mais eu, e eu sou autossuficiente, e tananã. O que acontece, gente? A gente vai perceber que esse sexo desregrado, né? Essa necessidade de se provar, assim, sexualmente falando, também é uma falta de habilidade de se vincular. Então, na verdade, né, a gente precisa entender que o sexo, ele serve à intimidade do casal. E quando o sexo está nesse lugar de atuação, de performance, de desempenho, não há, quando o sexo é colocado nesse lugar, não existe espaço para manifestação de sentimentos pela pessoa com que se pratica esse ato. Então, por isso que existe essa banalização, sabe? Porque o sexo é colocado num lugar a qual ele, de fato, não pertence. Na verdade, ele é colocado como uma moeda de troca, assim, como algo banal mesmo. E essa não é a utilidade do sexo, porque, na verdade, a sexualidade é aquilo que nos impulsiona para a vida, e ela tem um certo risco. É por isso que é difícil de lidar com esse tema, porque da sexualidade pode-se gerar vidas, né? Pode-se gerar toda uma história. E muitas vezes, com toda essa cultura da época que eu estou dizendo aqui para vocês, o sexo foi colocado num lugar secundário.
Então, na verdade, o que eu estou buscando trazer aqui para vocês, enquanto sexualidade sendo um tema extremamente delicado, né? A sexualidade, ela tem um propósito também, que é esse propósito de intimidade, de conexão profunda, e que é uma necessidade que muitas vezes a gente não olha. Por quê? Porque se a gente for ver, quando a gente está nesse lugar, é o lugar da nossa maior vulnerabilidade. A gente está completamente despido na frente de uma outra pessoa, né? E quando a gente está nesse lugar de vulnerabilidade, a gente não se propõe a essa entrega de fato, né? E a essa manifestação do nosso ser essencial, mas a gente está focado em performance, em desempenho, em impressionar, em conquista, a sexualidade vai perdendo o seu sentido, vai perdendo a sua função de fato, que é, na verdade, essa conexão profunda, né, de duas pessoas que se encontram nesse lugar. Então, na verdade, a função essencial para que essa sexualidade possa ser saudável é que a pessoa possa experimentar ser ela mesma, sem máscara nenhuma, né? E estar aberta para falar, inclusive, aquilo que é desconfortável, aquilo que não está legal, nesse lugar de maior intimidade, né? E ter essa abertura, né, para estar ali sintonizado, até mesmo no que não tá bom, vamos dizer assim, né, sem esse joguinho, sem essa questão de preciso performar. E tem um autor, na verdade, que trabalha muito com essa questão da sexualidade, que é um autor que ele veio das bases de Freud também, né, se a gente for olhar na psicanálise, o Freud é o que mais foi para esse lado de buscar entender a sexualidade, como é que a sexualidade é formada, né? O que move a nossa sexualidade. E esse autor, ele também veio dessas bases. Ele vai dizer o seguinte, é o Alexander Lowen. Ele vai dizer o seguinte, que tensões musculares crônicas em diferentes partes do nosso corpo constituem a prisão que impede a livre expressão do espírito de um indivíduo. Essas tensões são encontradas no maxilar, no pescoço, nos ombros, no peito, no alto das costas, na região lombar e nas pernas. Manifestam a inibição de impulsos que a pessoa não ousa expressar, temendo punições verbais ou físicas. Então, ele está falando o que aqui? Ele está falando que a gente não consegue nem lidar muitas vezes com a nossa fala, né? A gente não consegue nem expressar muitas vezes o que a gente está sentindo, que dirá lidar com a nossa sexualidade, que é um ponto mais íntimo ainda. Então, a gente tem que entender que são buracos diferentes, mas que os dois precisam ter espaço, assim, sabe? Que a gente precisa dar espaço para esse lugar de soltar aquilo que lá atrás talvez a gente tenha entendido que não seria bem-vindo, mas que uma relação ela só é saudável o suficiente quando eu posso ser eu mesma, sem temer uma punição, sem temer uma rejeição, sem temer um castigo, vamos dizer assim, né? Quando eu posso ter essa liberdade de me colocar por inteira nesse relacionamento. Então, o Lowen continua dizendo o seguinte, que no nível consciente, né, ele está relatando o caso dele, a experiência dele. No nível consciente, ele não se sentia culpado pela sexualidade que ele tinha. Então, como um adulto moderno e sofisticado, ele podia aceitar aquilo como natural e positivo. Mas em um nível corporal profundo, ele se sentia conduzido por um desejo que nunca se satisfazia profundamente. Ele era um indivíduo tipicamente narcisista que parece livre no seu comportamento sexual, mas cuja liberdade é externa e não interna. Uma liberdade para agir e não para sentir.
Então, na verdade, ele está falando que existe uma fusão dentro dele, uma fusão entre o que ele está sentindo, o que ele de fato quer, essa realidade interna, o que ele quer expressar, do que ele está fazendo, né? Da forma como ele está agindo, porque na verdade a ação dele é dirigida pelos medos, pelos receios, pelo que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, como é que o outro vai se comportar, né? Isso tudo, gente, querendo ou não, esses bloqueios que a gente vai adquirindo, eles são um reflexo do que a gente também aprendeu lá atrás, da forma como a gente aprendeu a lidar com a vida. E muitas vezes a gente tem essa trava por ainda estar preso nessas memórias, presa nessas memórias, e ainda temer essa punição, temer o mesmo resultado, tá? Então a gente precisa dissociar tudo isso de dentro de nós para que cada vez mais a gente possa ter livre expressão, soltar essas coraças, parar de ficar preso e presa dentro desses bloqueios. Então, ele vai continuar dizendo o seguinte: a ameaça de uma rejeição ou da perda do amor dos nossos pais é um risco de vida para uma criança e costuma despertar muito medo. A criança que vive com medo é tensa, ansiosa e contraída, e esse é um estado doloroso. E por isso a criança amortece a sua sensibilidade para não sentir a dor ou o medo. Amortecer o corpo elimina a dor e elimina o medo. No entanto, o prazer aqui torna-se subordinado à sobrevivência. E o ego, que originalmente servia o corpo em seu desejo de obter prazer, agora controla o corpo em nome da segurança. Quem está vivendo em estado de sobrevivência vive em hipervigilância, não se permite relaxar. Então, na verdade, gente, a gente chegou num ponto bem profundo aqui. Quando eu vivo tensa, quando eu vivo com medo de rejeição, quando eu vivo presa nesses pensamentos, nessas memórias, o que acontece com o meu corpo? Quando eu estou preocupada, quando eu estou tentando controlar a situação, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai ficar tenso. Eu não vou conseguir, de fato, me entregar numa relação que pede entrega, num ato que pede essa entrega, porque, na verdade, eu estou nessa luta interna, né? Eu preciso performar para ser aceita, eu preciso fingir que está tudo bem quando não está, porque vai que a pessoa me rejeita. Então, na verdade, gente, muitas vezes, até mesmo nessa questão da sexualidade, não se conversa sobre o desconforto, não se conversa sobre o que não está bom, não se fala sobre o que se sente, sabe? Não se coloca muitas questões, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, eu não conheço a fundo a história de cada uma de vocês, mas muitas vezes existem memórias de abusos também e todas essas questões que vão impactando ainda mais. E quando isso existe de fato, né, e o bloqueio é real, e você não fala, não trabalha isso, e vai se deixando, entre aspas, abusar ainda mais, né? Porque você vai se tornando permissiva muitas vezes, por continuar aprisionada nesse medo de rejeição, o que vai acontecendo? Você só vai revivendo o mesmo processo e acreditando que a vida é isso, quando na verdade a vida pode ser muito mais do que isso, né? A vida pode, você pode ser inteira, né? Você pode vivenciar, inclusive, uma cura muito profunda, se você estiver aberta a lidar com isso, né? A ser transparente e verdadeira em relação a esse assunto com você mesma e também com o seu parceiro, com a sua parceira. E aí o Bert, na sua profunda sabedoria, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a sexualidade é um evento contra a morte. E aí o Lowen vai dizer que uma vez que o ego, ele está instinto do orgasmo completo, ou seja, como o ego está exercendo um papel de controle, de defesa, ele não vai se entregar a tal ponto de viver um orgasmo profundo, né? Ele está extinto desse lugar, ele está servindo a uma outra função,
E aí, na verdade, quando a gente deixa o nosso ego morrer para vivenciar esse prazer, para entrar nesse lugar de entrega, né? Isso é vivenciado pelo nosso ego, por essa parte de defesa nossa, como uma pequena morte. É como se a gente estivesse soltando tudo isso, soltando essa necessidade de segurança e de controle. E aí o que acontece? Essa dissolução do ego, né? O medo de deixar o ego morrer, avassala todo mundo que tem essa questão de controle. Então, quando a pessoa se aproxima desse clima sexual, aquilo é vivido psiquicamente como um medo de morrer, né? Porque até um momento ela estava se defendendo, ela estava se protegendo, então agora eu não sei muito bem o que vai acontecer. Então, tudo isso, gente, é um processo muito profundo. E aí, quando o Bert relaciona a sexualidade com a morte, ele vai dizer que a sexualidade é um evento contra a morte. Acima de tudo, o que a sexualidade tem em vista? A morte. O que a sexualidade quer superar? A morte. A sexualidade, então, ela está intimamente ligada à morte. E a gente só pode viver de verdade, né? Só se pode viver intensamente, livremente, com entrega àquela pessoa que sobrevive a muitos mortos. Então, na verdade, gente, aqui é claro que o Bert ele se estendeu nesse conceito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo dessa necessidade profunda de vínculo. Lá no começo eu falei para vocês que o nosso desejo de pertencer ele é muito maior do que o nosso desejo de vida, muitas vezes. Agora, linkando um ponto no outro, né? E se a gente não tem consciência de que a nossa alma quer vínculo, que a nossa alma busca vínculo, esse é o maior objetivo da nossa alma, e se a gente não dá isso para ela de uma maneira consciente, porque a solução para todos os problemas, assim, de ordem sistêmica é você buscar uma vinculação consciente com os membros da sua família, estejam vivos ou não. Porque se eu fico negando essa necessidade dentro de mim, se eu desprezo essa necessidade dentro de mim, o que acontece? Eu vou me vincular inconscientemente a essas pessoas que muitas vezes já se foram, ou que muitas dessas estão inconscientemente olhando para a morte, e eu vou estar olhando para a morte também, né? Eu não vou estar conectada com a vida. Agora, se eu faço esse processo interno de reconciliação, de dar esse lugar no meu coração a todas essas pessoas, o que acontece comigo? Eu recebo uma liberação de me vincular também, que é uma necessidade que eu tenho ainda, com a vida aqui para frente, né? E esse vínculo vem através das minhas relações afetivas, vem através das minhas amizades, vem através dos meus filhos, através desse movimento de passar a vida para frente. Então, tudo isso está relacionado. Tá bom, gente? A garganta ficou até seca. Essa aula foi punk, vai dizer. Profundo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre tudo isso que a gente viu? Pode falar, Ana. Boa noite. Boa noite. Como sair disso tudo? Diz tudo o quê? Porque a aula foi praticamente a minha vida. Eu olhei para os meus pais, eu olhei para a minha vida atual e estou emaranhada nisso tudo aí e, sinceramente, não sei por onde começar. Recomeçar, né? Desconstruir tudo isso para construir um novo. Tá, mas em que sentido você fala, assim? Aonde que você vê o maior impacto, por exemplo? Em relação ao casamento, a questão da. Porque assim, eu vi uma traição dos meus pais. Eu era Uhum, muito pequena e eu trouxe isso para frente. uhum, Em todos os meus relacionamentos, eu traí os meus parceiros, em todos. uhum, uhum. Tá. É, você viu isso e como que você internalizou isso?
assim, a traição? Olha, eu era muito pequena e, sinceramente, eu não vivi esse luto. Os meus pais, eles entraram nesse conflito, moram juntos até hoje, não têm relação sexual, moram juntos Uhum, e, sinceramente, não foi integrado, não foi resolvido. uhum, tá. Uma coisa importante que você levantou, muitas vezes, né, um amante, uma amante, ela vem dentro de um sistema cumprir uma função que não está sendo suprida, sabe? Um lugar que não está sendo olhado. Então, ela tem uma função de, por exemplo, assim, é uma função sexual, sabe? De alguma forma unir o casal, por incrível que pareça. É como se ela estivesse mostrando, ó, isso aqui é uma necessidade que ninguém está vendo, sabe? E de alguma maneira, como que isso pode ser estabelecido? Primeiro, sendo bem sincera aqui com você, se você não concorda com a traição, primeiro, você tem que levar isso como um valor. Porque agora, falando de traição, gente, tem pessoas que não têm esse valor. Que para essa pessoa a traição é normal, tipo assim, não é uma coisa assim, sabe? Não, todo mundo é assim mesmo, sabe? Ela trai e tá tranquilo. É assim que funciona a vida. Ela acredita que aquilo não é um valor para ela. Agora, se a fidelidade de fato é um valor para você, claro, a gente precisa trabalhar isso sistemicamente, a gente vai ter espaço para trabalhar isso aqui na constelação, para olhar para isso. Não sei se você já constelou isso também. Não. É importante de ser visto. E outra, prestar atenção no objetivo, né? O que você está buscando muitas vezes através desse movimento? Porque muitas vezes, por exemplo, assim, como que você se sente ao buscar isso? Assim, o que está faltando, por exemplo, dentro do teu relacionamento que você vai buscar isso fora? Entendi. Assim, não necessariamente hoje no meu casamento, mas isso foi uma coisa que aconteceu em todos os meus relacionamentos anteriores, até mesmo quando eu era mais nova, na adolescência, e era uma busca de confiança. Toda vez que eu me sentia desconfiada por qualquer motivo, isso me impulsionava a fazer, Uhum. Isso entendeu? é muito doido. É como se você traísse antes da pessoa te trair. Sim, era toda vez quando eu entrava, que surgia essa desconfiança no corpo, o medo. Eu vou ser traída, então eu não vou fazer isso primeiro do que a outra pessoa. Uhum. Eu percebi uma coisa na tua fala. Primeiro, é uma vingança, não em relação à pessoa, porque você não tinha prova nenhuma, não aconteceu Nunca nada, tive. você simplesmente sentiu essa insegurança e você está se vingando de alguém que não necessariamente é ela. Então, você está se vingando ou do seu pai ou da sua mãe, não sei quem que iniciou isso, tá? É uma vingança. É como se você estivesse se vingando pelo cônjuge que foi lesado, sabe? Uma coisa que nem é sua, que você tomou para você. Segunda coisa, agora, olhando de uma perspectiva madura, você não tem nenhuma comprovação, assim, você não tem nenhum dado palpável. Conversa sobre, tá? A única coisa que a gente pode fazer, assim, para olhar para isso de uma forma adulta é conversar, falar sobre, olha, estou me sentindo angustiada, sabe? Assim, vou dar um exemplo da minha relação. Quando eu tô com alguma coisa estranha, meu marido já percebe na hora o que está acontecendo. Ele já me pergunta. E a mesma coisa eu. Você está sentindo o que está acontecendo? Vamos conversar, porque às vezes não é do relacionamento, às vezes é uma coisa particular de cada um ali, mas é preciso que vocês tenham essa intimidade na fala também. Porque pode ser, às vezes pode não ser, e aí você dá um passo no escuro, porque você está enredada com essa história antes. Não é necessariamente algo, muitas vezes, do relacionamento. Ou pode ser que seja, mas você não teve evidências claras. Então, é preciso tratar isso de uma forma madura, tá? E observar a tua necessidade, porque tem uma outra coisa que eu percebo no movimento da traição, muitas vezes também, que é o desequilíbrio, que é a questão, muitas vezes, de
levar o relacionamento para esse lugar de parentalização, assim, sabe? De uma pessoa estar ali como pai da outra, ou como mãe da outra pessoa, a pessoa que vai se sentindo inferiorizada, vai se sentindo menor, sabe? E aí ela não sente que ela, por exemplo, assim, que ela tem um papel útil, ela não se sente digna e ela vai buscar essa dignidade fora. Sempre tem alguma coisa faltando. Então, assim, existem vários aspectos aqui que eu quero deixar claro para vocês. Não é que eu estou por exemplo, passando a mão nesse lugar, né? Isso aqui pode ser um valor, primeiramente, da pessoa, tá? Só para vocês entenderem no panorama geral. Tem pessoas que não têm esse valor, que, tipo assim, a traição é algo que faz parte, é algo que a pessoa sempre vai levar. Então, essa é uma primeira coisa a ser observado. Segunda coisa, é esse lugar sistêmico, que é o teu caso, que é um emaranhado, que é uma postura de você estar espiando por uma situação que não é necessariamente sua. Eu só vou fechar o teu microfone de interferência. Que é esse lugar de buscar uma vingança, tudo de uma maneira inconsciente, tá? E outra questão é prestar muita atenção dentro do relacionamento das necessidades do casal. O que está faltando? Isso precisa ser falado, isso precisa ser dito, é preciso ter pedidos concretos. Olha, eu estou me sentindo um pouco sozinha, será que a gente pode fazer isso, aquilo no final de semana? Será que a gente pode tirar um dia para conversar? Será que a gente pode ter um dia para ter essa intimidade? Então, às vezes, é preciso ser conversado, é preciso ser falado, sabe? Então, tenha essa abertura, né? Se não existe isso hoje, crie espaço para, porque isso é importante principalmente para as mulheres, tá? O homem, ele não tem tanto essa necessidade de conversar e tudo mais, dessa conexão emocional, mas a mulher, ela tem. E isso precisa ser suprido, tanto a necessidade sexual ela é maior no homem, e a necessidade emocional é maior na mulher, mas isso tudo precisa ser equilibrado. Tá bom, gente? Ok? Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Então, deixa eu só interromper aqui. Então, assim, gente, eu vou abrir agora. Meu Deus, eu sumi. Vocês estão me vendo? Sim, eu não estou me vendo, Sim, Jesus. tá parecendo normal. Ah, meu Deus, eu não sei o que aconteceu aqui, mas tá. Vocês estão me ouvindo e estão me vendo, né? Então tá. Eu vou abrir aqui para a gente agora, fazer um sorteio, para fazer a nossa constelação de hoje. Então, levanta a mão, assim, quem quer ser constelado, quem tem vontade de ser constelado. Tá. Deixa eu só colocar aqui, compartilhar com vocês. De novo. Deixa eu ver aqui. Abrir fila. Emily. Carla e Thalita. Opa. Thalita, é isso. Vamos lá, então. Maria. Então, vamos lá, Maria. Deixa eu interromper aqui. Tudo bem, Maria? Tudo. Você já foi constelada alguma vez? Já conhece? Você participou da outra vez, né? Como representante, sim. Uhum. E o que você deseja constelar? Eu gostaria de constelar o pai do meu filho. Pai do seu filho? Você só tem um filho? Sim. Tá. Ele foi o teu primeiro casamento, esse parceiro? Sim, a relação que durou mais tempo. Tá. E faz tempo que vocês separaram? Sim, 10 anos. Tá. Uhum.
E por que que você decidiu constelar ele, assim? O que que acontece nesse relacionamento? Com a conversa de hoje, eu excluí ele Uhum, por tá. causa do sofrimento. Uhum, uhum, E agora eu quero tentar integrar. entendi. O teu filho tem quantos anos? 17, 17? Ele mora com você? sim. Uhum. E vocês estão separados há 10 anos, né? Como é que é a relação dele com o pai? Ele vê o pai participa ou não? O pai sempre foi muito ausente. Eles telefonam-se no aniversário, no Natal, assim em datas mais simbólicas, mas tirando isso há pouca comunicação. Tá. E você hoje está em alguma outra relação ou você não se abriu mais? Eu não me abri mais. Uhum, tá. Ok, então tá. Vou pedir para todo mundo respirar profundamente. Quem puder abrir a telinha aqui para participar também. Isso. Eu vou pedir, Maria, para você escolher alguém para representar você. Pode ser Ana Carolina. Ana, você aceita representar a Maria? Sim. Ok. Eu vou pedir, Maria, para você escolher alguém para representar esse seu antigo parceiro. Pode ser Emily. Emily Paula. Ok. Emily. Olá. Emily, você aceita representar o antigo parceiro da Maria? Sim, Ok, ok. Eu vou pedir, só vou desativar o microfone de vocês para não dar interferência, tá? Ok. Ana, o que, Oh, o que que você sente quando olha para Emily? no momento, nada. Tá, ok. Emily, o que que você sente quando olha para Ana? é, parece que ela tá me julgando, um pouco de rejeição, assim. Eu Tá, fiz alguma coisa errada, eu tô me sentindo culpada. tá, aham, ok. Eu vou pedir para você, Emily, olhar para Ana e dizer assim para ela: eu sinto Eu, muito. eu sinto muito. Como que você se sente ouvindo isso, Emily? Eu sinto que ainda não tive uma aprovação, que ela não me perdoou de jeito nenhum. Tá. O que que você sente, Ana? Dando passos para trás. Tá, você quer se afastar? Tá. Eu vou pedir, Maria, para você escolher alguém para representar seu filho. Pode ser a Cíntia. Cíntia, você aceita representar o filho da Maria? Cíntia, com quem que você mais se conecta?
Teu microfone está desligado. Oi, Emily. Com a Emily. O que você sente em relação a Emily? Sei, eu tô sentindo um vazio. Sei. Uhum. Eu vou pedir, Cíntia, para você olhar para Emily e dizer assim, ó. Você fez muita falta, pai. Você fez muita falta, pai. Como é para você dizer isso? Sincero, é, verdadeiro. Tô- Uhum. O que você sente ouvindo isso, Emily? É, parece que esse vazio, assim, existia mesmo. E, e faz falta, fez falta esse tempo afastado. Mas Uhum. eu sinto também não só pelo, pelo filho, mas por não ter me aproximado mais por falta de espaço do sentimento da Ana, né, que é a Maria João. Não consigo, nem Tá. vou tentar. Emily, eu vou pedir para você olhar para Cíntia e dizer assim para ela: eu sinto muito, filho. Eu sinto muito, filho. Eu não soube lidar com isso. Eu não soube lidar com isso. E eu preferi me afastar. E eu preferi me afastar. Como é para você dizer isso? É, é difícil, tá me dando uma vontade de chorar. Parece que eu não fiz a coisa certa, mas não sabia o que fazer. E fugir é mais fácil, e ignorar é mais fácil. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Cíntia? Eu senti um pouco de aperto no meu peito. Uhum. Uhum. Senti isso, um aperto. Uhum. Você vai dizer assim para Emily, Cíntia: sempre há tempo, pai. Sempre há tempo, pai. Como é para você dizer isso, Cíntia? Acho que é um pouco de alívio. Não sei. Uhum. Eu vou pedir para você, Cíntia, olhar para Ana e dizer assim para ela: mãe, Mãe, por favor, me abençoe. por favor, me abençoe. Eu também sinto muita falta do meu pai, Eu também sinto muita falta do meu pai, mas eu nunca tive coragem de admitir, mas eu nunca tive coragem de admitir, porque eu não queria te decepcionar. porque eu não queria te decepcionar. Como é para você dizer isso?
Eu acho que é uma sensação de alívio também. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Ana? É alívio. Dói, mas entendo. Uhum. Você vai dizer assim para Cíntia, filho, Filho, eu te libero. eu te libero. O que aconteceu entre a gente O que aconteceu entre a gente nada tem a ver com você. nada tem a ver com você. E eu respeito o seu pai em você. Eu respeito seu pai e você. Como é para você dizer isso? É uma mistura de emoção. Uhum. E é difícil? Muito. Uhum. Como que é para você ouvir isso, Cíntia? Estou um pouco confusa, assim, mas é um pouco pesada, talvez, não sei. Uhum. Eu quero acreditar nisso, assim. Uhum. Tá, eu vou pedir para você abaixar sua cabeça assim, ó. Você vai dizer assim, ó. Aqui eu sou pequeno. Aqui eu sou pequena. Como que você se sente dizendo isso? Não sei explicar. Emily, como que você está se sentindo? Eu tô me sentindo agoniada, Agoniada? né? Me deu dor de cabeça. Como que você se sente quando olha para Ana? Embora acho que ela parou de me julgar. Uhum. Vou pedir para você olhar para ela novamente e dizer assim, ó. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu fui muito infantil. Eu fui muito infantil. Eu reconheço a minha parcela sobre isso. Eu reconheço minha parcela sobre isso. Eu não posso mudar o que aconteceu, Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso fazer um pouco diferente agora. mas eu posso fazer um pouco diferente agora. Como é para você dizer isso? É melhor, um peso sai das costas. Uhum, Parece que dá até pra reatar a relação, a amizade, conversar, uhum. assumir que errar, né? E poder ter esse perdão, essa aceitação, tanto do filho quanto da esposa, da ex. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Ana? Alívio. Uhum, uhum, Dói, mas alívio.
Uhum. Emily, como que você se sente agora olhando para a Cíntia? Eu sinto que é uma criança ainda. Uma criança meio perdida. Tá. Querendo, Oi? querendo mais. Uhum. Mas eu sinto amor. Uhum. Você vai olhar para a Cíntia e vai dizer assim, ó, filho, Filho, eu sinto muito. eu sinto muito. Eu posso não ter sido o melhor exemplo para você, Eu posso não ter sido o melhor exemplo para você, mas eu continuo te amando do mesmo jeito. mas eu continuo te amando do mesmo jeito. Como é para você dizer isso? É verdade. Uhum. É verdade. Uma coisa que talvez nunca tenha sido falada para ele. Uhum. Ou num momento errado. Uhum. Tô aliviada. Como que você se sente, Cíntia, ouvindo isso? É bom. Uhum. Eu vou pedir para Emily e para Cíntia imaginar, então, que vocês se abraçam, assim, nesse momento. Hum, abraçada, filho. Como que você se sente, Cíntia? Feliz. Uhum. Que bom, que bom. E você, Ana, como que você está se sentindo? Tô bem. Que bom. Eu vou pedir para vocês respirarem fundo, sair dos papéis. Isso. Tudo certo, gente? Vocês têm alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta? Essa, essa readaptação, essa aceitação que é feita agora, então é como se tudo isso mesmo tivesse acontecido e a gente se desculpado e se aceitado com os erros do que passou, Uhum. É algo que é colocado em movimento no coração. tá? Uhum. E é importante a gente estender essa postura para a vida, né? Claro que não é uma corrida de 100 metros, mas a gente traz na constelação, a gente primeiro harmoniza isso no campo e a Uhum, gente traz a solução. Então, assim, essa aqui é a solução. Agora, como assim, como que eu posso dizer? Aceitar se colocar em direção a essa solução já é uma outra história, porque aí precisa do movimento da pessoa, né? A gente iniciou isso aqui, mas isso é um processo, sabe, que precisa ser desabrochado aí no coração. A Maria assistiu isso de fora porque isso gera um impacto, mas ela visualizou o impacto real disso, né? Porque, enfim, isso estava bloqueando provavelmente a entrega dela para outras relações, porque tinha essa questão ali ainda viva, né? A Ana, ela representou muito bem, porque deu para perceber essa resistência, esse movimento de estou fechada, é um né? desprezo muito Então, forte. sim, sim, sim. E assim, o que eu posso dizer para Maria aqui em relação a esse vínculo anterior, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que ele também quer essa aproximação do filho. Não é que ele não queira, é que ele não se sente à vontade, talvez se sente extremamente culpado em relação ao que aconteceu, e aí ele não sente essa abertura. Mas Entendo. o que a gente fez aqui? A gente foi movimentando, né? Para você entender que isso é importante tanto para você quanto para o seu filho,
né? E aí a gente não fala de uma convivência, de você estar o tempo todo, ou de vocês reatarem um relacionamento, não é. É sobre você entender que ele sempre vai fazer parte, que o seu filho precisa dele também, e você conseguir aos poucos se abrir para liberar esse perdão, vamos dizer assim, né? Na constelação a gente não usa essa palavra, mas essa questão de fazer essa reconciliação no teu coração é para você, não é por ele. É para você, pelo teu filho também, é para você liberar o teu movimento na vida. Assim, sabe? A reconciliação é para a harmonia de todo mundo, porque todo mundo vai ficar bem com isso também depois. Certo? Ah, que bom, entendi. Certo? Tem mais alguma pergunta? Alguma fala? Se a gente for fazendo esse exercício sozinho, em casa, também serve, né? Mesmo que você não consiga falar com a pessoa. Sim, sim, porque o movimento é interno e parte de você. Por isso que, por exemplo, assim, não precisa necessariamente a pessoa fazer algo, porque a gente espera, né, na verdade, de fora. É quando a gente tem um bloqueio, uma resistência interna, quando a gente passou por alguma experiência de se sentir rejeitada, de se sentir magoada, né? O que a gente faz? A gente vive numa posição de recuo. Então, é ele que precisa reconhecer, é ele que precisa falar, é ele que é o culpado, ou é ela, né, em relação à nossa mãe, ao nosso pai, né, a culpa é deles, eles precisam mudar, eles precisam mudar a postura deles, reconhecer que eles estão errados, e não necessariamente, às vezes o pai, a mãe, ou quem quer que seja, não vai necessariamente mudar. Mas essa liberação, né, essa inclusão por você, para você, vai te ajudar a harmonizar a sua vida, vai te ajudar a se liberar dessa experiência, sabe? Para você não ficar mais presa nesse lugar, nesse passado aqui. Então, você pode fazer até, gente, uma coisa que é importante, vocês têm bônus. Aí, agora de cabeça eu não vou lembrar qual que é o módulo, mas eu tenho exercícios assim também sistêmicos, com falas, em e-books. Então, vocês têm esse acesso também lá, tá? Tem vários exercícios lá que vocês podem fazer de uma forma autônoma, e isso vai ajudar vocês também, tá bom? Ah, tá bom, legal. Uhum. Ótimo. Pode falar, Carla. Boa noite, gente. Boa noite. A gente, pelo menos eu, né? Os exercícios que eu estou vendo sempre envolve algum familiar, né? Um esposo, um filho. Quando envolve questões, é só para me entender um pouquinho, né? Quando envolve questões de vida profissional, como que funciona? A gente vai entrar nisso. Aliás, eu acredito que na semana que vem a gente já vai falar de prosperidade, vai falar de dinheiro, vai falar de postura profissional, tá? Quando a gente vai trabalhar questões profissionais, a gente pode abrir uma constelação empresarial mesmo, se for, por exemplo, constelar a empresa. Assim, a gente pode constelar tudo que é tema. A gente pode constelar a venda de um terreno, para vocês terem uma ideia, pode constelar relacionamento, pode constelar dinheiro, pode constelar profissão, pode constelar tudo que é tema, tá? Geralmente, o que a gente constela? Aquilo que está impactando a nossa vida, aquilo que a gente acha que está bloqueado, aquilo que não está indo para frente. Então, por exemplo, a Maria, ela trouxe esse tema, né? Do antigo parceiro, porque ela viu a origem. Mas o que ela poderia trazer? Relacionamento. Né? Eu olho para a minha vida e eu vejo que minhas relações não dão certo. Por que não dão certo? Aí a gente vai abrir no campo e vai ver o que está acontecendo. Então, a gente parte sempre desse lugar, né? Aqui ela já entendeu o que estava acontecendo antes, né? De poder trazer o tema. Mas a gente constela de tudo. Na turma passada, para vocês terem uma ideia, a gente constelou, acho que a gente fez 2 constelações de escassez. Então, a gente coloca a escassez no campo, coloca a pessoa, vai buscando a origem daquilo. Então, a gente pode
que as constelações que a gente fez aqui, elas foram muito pontuais nessa questão próxima, né? Mas nem sempre, às vezes é uma questão ancestral, às vezes é uma questão lá de trás, e que a gente vai precisar pesquisar mais um pouco, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai entrar nesse assunto na semana que vem já, tá bom? Ok? Mais alguém? Ah, e uma outra coisa, só para vocês ficarem tranquilas quanto a isso, tá? Não é porque, vamos supor aqui, a Ana não foi constelada ainda, ela quer constelar. Se a Ana quiser trazer relacionamento e a aula que a gente fez foi de prosperidade, não tem problema, você pode constelar o tema que você quiser, tá? Não precisa se fechar ao tema da aula só, tá? É que, na verdade, foi coincidindo, né? Na semana passada caiu o mesmo tema, hoje caiu o mesmo tema, mas não precisa necessariamente ser assim, tá bom? Ok? Mais alguém? Então tá, gente. E fiquem tranquilos que a gente vai fazer mais constelações, tá? A gente vai ter um espaço para o final, onde eu vou abrir mais oportunidades também. Então, todo mundo vai poder olhar para isso, tá bom? Bom, boa noite, obrigada. Nada, viu, gente? Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até a próxima. É.